Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente tem um material aqui, olha, fascinante. Vem lá do início do século XX, são trechos de Pequenas Jornadas aos Lares dos Grandes, um livro de 1916 do Elbert Hubbard. A gente pegou o prefácio da editora e um trecho que é autobiográfico do próprio Hubbard. E que figura ele era, hein? Escritor, editor, artesão, filósofo também e um palestrante super popular na época dele. Exatamente. E o nosso mergulho hoje vai ser para entender como o Hubbard se via, sabe? Como ele via o trabalho dele e principalmente o legado das oficinas Roycroft, aquela comunidade de artesãos que ele fundou lá em East Aurora, Nova York. A gente vai, assim, investigar a filosofia dele sobre trabalho, comunidade, educação, tudo baseado no que ele mesmo escreveu aqui. E é interessante, né? O prefácio compara ele com Plutarco, o biógrafo lá da antiguidade. Nossa, essa comparação com Plutarco já de cara chama atenção. Não é pouca coisa, né? O prefácio até comenta que o Hubbard já tinha falecido em 1915, um ano antes desse livro sair, mas que o trabalho dele continuava super vivo. E dá para ter uma ideia do tamanho do projeto. Essas pequenas jornadas levaram 14 anos para ficar prontas. Imagina, uma vida dedicada a isso, né? A estudar e escrever sobre gente importante da história. Sim, e o prefácio argumenta que, bom, assim como o Plutarco queria inspirar os contemporâneos dele com as histórias dos gregos e romanos, o Hubbard queria fazer o mesmo para os americanos. Isso na era do Thomas Edison, né? Ele tentava conectar essas figuras históricas, muitas vezes da Europa ou bem antigas, com a realidade dos Estados Unidos da época dele. A biografia para ele não era só história, era fonte de inspiração mesmo, aprendizado prático. E tem um detalhe que o prefácio deixa bem claro, que eu achei muito interessante. Ele não escrevia só para o público, né? Não, não. Dizem que ele escrevia muito para ele mesmo, para o próprio desenvolvimento moral, intelectual. Que curioso isso. É como se pesquisar e escrever sobre gente grandiosa fosse por si só um jeito dele melhorar, sabe? Entendi. Precisamente. Isso diz muito sobre a cabeça dele, né? Não era só um produto para vender, era parte de um processo pessoal. E o prefácio também faz questão de mostrar que ele era mais que escritor. Destaca o sucesso enorme das oficinas Warcraft como negócio, elogia a visão empresarial dele e, claro, reforça que ele era um dos palestrantes mais requisitados dos Estados Unidos. Uma figura com muitas facetas, sem dúvida. E essa inspiração toda para escrever e palestrar, de onde vinha? O texto dá a entender que vinha das viagens dele, né, das peregrinações. Isso. Ele ia para os lugares onde as pessoas que ele biografava viveram. Visitava, sentia o clima. Ai, que demais. Imagino que isso dava uma vida para os textos e para as palestras, né? Não era só pesquisa de livro. Com certeza. Essa imersão devia trazer uma autenticidade que o público sentia. Agora, vamos para a parte autobiográfica que a gente tem aqui. Aí a coisa fica bem curiosa. O Hubbard começa tentando responder uma pergunta. Por que as pessoas se interessavam tanto por ele e por Roycroft? E ele mesmo lista os motivos pelos quais, assim, teoricamente, ele não deveria ser popular. Quase um exercício de modéstia, mas super analítico também, né? Ele admite, não andava na alta sociedade, não publicava nas revistas chiques da época, ele até cita Atlantic, Scribner's, Harper's, diz que ficava horas esperando nas antessalas para ser dispensado. Puxa vida. E ele reconhece que não era rico, assim, no sentido tradicional, não se achava um orador elegante, nem bonito. Então, qual era o segredo? E a resposta que ele dá é o coração do projeto Roycroft. O trabalho que ele estava fazendo lá em East Aurora, aquela vilazinha rural em Nova York. Ele afirma, com muita certeza, que conseguiu uma coisa incrível: reverter o êxodo rural, aquele movimento dos jovens saindo do campo para a cidade grande atrás de oportunidade. Isso é fundamental. Em plena era de industrialização, ele remando contra a maré. E como ele fez isso? Tornando a própria vila um polo de atração, oferecendo emprego, mas não qualquer emprego, um trabalho que fosse estimulante, sabe? Que engajasse. E criando chance de estudar ali mesmo, promovendo o lazer saudável e, principalmente, colocando arte e beleza no dia a dia. A ideia era dar aos jovens a chance de crescer, de progredir, sem ter que ir embora. E ele não fica só na ideia, não. Dá exemplos bem concretos do impacto na vila.
Fala de melhoria na infraestrutura básica, tipo instalar água encanada, esgoto, banheiro com água quente, coisa que, ele mesmo diz, era novidade, um luxo para a maioria ali na época. E aí ele conta aquela história engraçada. Sim, a história do morador que tomava banho no riacho e levava a tomatada dos jovens desocupados. O Hubbard diz que com os banheiros e, mais importante, com o trabalho e as atividades que ocupavam esses jovens, o vandalismo, hoodlumismo, ele chama, sumiu. Exato. Ele via isso não como maldade, mas como energia sem rumo, sabe? Fruto da falta do que fazer de útil. O trabalho interessante seria o remédio. Essa questão da falta de perspectiva era chave. O Hubbard descreve a vida na vila antes de Roycroft como muito monótona, especialmente para as moças. As opções eram mínimas, né? Pouquíssimas. Casar cedo, muitas vezes sem escolher. Virar empregada doméstica, um trabalho pesado e mal pago, ou ralar muito para estudar e, com sorte, virar professora primária. Ele pinta um cenário meio triste dessa realidade para as mulheres jovens antes de Roycroft. Muitas, ele diz, simplesmente fugiam para a cidade, buscando algo diferente, mas acabavam desaparecendo, né? Perdidas na cidade grande. Roycroft era uma alternativa real. E é aí que a filosofia de comunidade dele aparece forte. Ele cita aquele princípio: nenhum homem vive para si mesmo. A ideia de que a gente depende um do outro, da ajuda mútua, da cooperação. Ele faz questão de dizer várias vezes que não fez Roycroft sozinho. Foi um esforço de todo mundo, com o que ele chama de ajudantes alegres, dispostos, leais e amorosos. E valorizando o que a comunidade já tinha: talento local, material da região. Faz todo sentido essa ênfase no coletivo. E até o nome Roycroft tem um significado especial, né? Sim, ele explica. O nome vem de artesãos antigos da Inglaterra, tão bons que eram chamados de King's Craft, o ofício do rei. Indicava qualidade real. Com o tempo, virou Roycroft. E também homenageia dois impressores do século XVII, Samuel e Thomas Roycroft, famosos pela beleza dos livros que faziam. Ou seja, o nome já nasceu cheio de sentido: habilidade, qualidade, beleza, história. E como essa comunidade toda começou na prática? Foi um plano enorme desde o começo? Pelo que ele conta, foi bem mais simples, até meio por acaso no início. Ele comprou uma gráfica pequena lá na vila. Os donos estavam endividados, quase indo embora. Foi uma oportunidade. Ele pegou o negócio e daí a coisa foi crescendo meio que naturalmente. Naturalmente mesmo. Ele descreve a loja da gráfica virando um ponto de encontro. Diz que nunca trancava a porta, os jovens da vila iam lá à noite, depois do trabalho. Eles mesmos levaram livros para fazer uma biblioteca. Alguém levou um piano, começaram a decorar com flores, pássaros em gaiolas, cortinas. Transformaram o trabalho num clube social, né? Um ambiente legal, colaborativo, enquanto o negócio ia crescendo. Essa descrição é tipo um resumo da filosofia maior dele. Reflete bem aquele princípio: a arte é a expressão da alegria do homem em seu trabalho. O Hubbard acreditava muito nisso, que o trabalho manual, fazer coisas com as mãos, não era só para ganhar dinheiro. Era essencial para o desenvolvimento da pessoa, mental, moral. Completo. Ele chega a dizer: treinamento manual é essencialmente treinamento moral. Forte isso, né? É uma ligação bem forte mesmo, trabalho manual e moralidade. E como isso aparecia no dia a dia lá em Roycroft? Aparecia na criação de um ambiente que estimulasse essa alegria no trabalho. Ele detalha, olha, o lugar era cheio de beleza. Quadros, cópias de estátuas, muitas flores, plantas. Tinha música. Ele fala que botaram um piano em cada sala de trabalho. Imagina. Além da beleza, tinha conforto, cuidado, banheiro bom, lembra da água quente, biblioteca para todo mundo, salas de descanso. Então não era só uma fábrica, era quase um centro cultural e de bem-estar junto com o trabalho. Exatamente. E ia além. Roycroft tinha eventos culturais e sociais direto. Concertos, bailes, palestras sobre tudo quanto é assunto. Funcionava como uma escola também. Tinham várias aulas de graça para os trabalhadores e para a comunidade. Desenho, modelagem, línguas, história, literatura. A ideia era que aprender e crescer fosse parte da vida,
junto com o trabalho. Isso tudo parece incrível, quase uma utopia, mas ele era um homem de negócios também. Como ele juntava essa visão idealista com a necessidade de fazer o negócio dar certo, dar lucro? Essa é uma das partes mais legais da análise dele. O Hubbard diz, bem direto ao ponto, que começou a fazer essas melhorias e criar esse ambiente não por ser bonzinho, por filantropia, mas por conveniência, expediency. Ele argumentava que método opressor, tipo das sweatshops, aquelas fábricas horríveis da época, além de desumano, não funcionava para fazer coisa bonita de qualidade. Ah, entendi. Quer dizer, para ele tratar bem o pessoal e ter um lugar agradável não era só legal, era uma estratégia de negócio inteligente. Exatamente. Ele achava que a gentileza, o respeito, a beleza do lugar iam se refletir na qualidade do que era produzido. Trabalhador feliz, engajado, saudável, produz coisa melhor. O princípio era troca. Você me ajuda e eu te ajudo. Não era dar esmola, era criar condições para as pessoas se ajudarem. E nisso, gerar valor, humano e econômico. Uma visão bem completa. Essa mistura de idealismo com pragmatismo talvez venha da história de vida dele, que não foi nada reta, né? Ele mesmo lista o que fez antes de Roycroft e é impressionante a variedade. Sim, é quase um resumo da América daquela época. Nasceu em Illinois, filho de médico de cidade pequena. Moleque, trabalhou em gráfica. Depois foi vender sabão de porta em porta. Imagina o aprendizado. Carregou madeira, foi repórter, vendedor viajante, outra escola. Deu aula em escolinha rural. Depois entrou numa fábrica de sabão, foi subindo até virar gerente sócio da Larkin Soap Company. E foi na Larkin que ele teve aquela ideia de marketing genial, que deu milhões para a empresa, né? Vender direto para o consumidor, dar brinde. Depois disso, ele vendeu a parte dele por uma grana boa para a época, $75 mil, e mudou tudo. Foi estudar em Harvard, já homem feito. E aí veio a viagem para a Europa, que mudou tudo. Foi lá que ele conheceu o movimento Arts and Crafts, principalmente William Morris, na Inglaterra. Ver a Kelm Scott Press do Morris, que fazia livros artesanais lindos, foi uma revelação para o Hubbard. Ele viu ali um modelo que valorizava o fazer manual, a beleza, o trabalho com sentido, diferente da produção em massa. E essa influência foi chave para o que ele criou em Roycroft. Depois da Europa, ele voltou para East Aurora, começou uns grupos de estudo com os vizinhos, criou cavalos de trote que ele dizia ser a única extravagância dele, e aí sim lançou as Pequenas Jornadas e a gráfica Roycroft. Ele se chamava, com orgulho, de graduado na Universidade dos Percalços, University of Hard Knocks. Engraçado, né? Essa formação na Universidade da Vida, misturada com a inspiração que ele foi buscar, né? Resultou nessa figura tão interessante. Ele descreve o estilo de vida dele como saudável. Acordava cedo, trabalhava muito, sem vícios. Bem disciplinado. Mas como ele explica o sucesso gigante que ele fez? Especialmente se ele se via como alguém de fora, rejeitado pelo pessoal mais importante da literatura. Ele dá umas explicações bem diretas no texto. Primeiro, ele sacou que tinha um espaço vazio no mercado editorial. Sentiu que o público leitor estava meio cansado de texto muito certinho, sabe? Sem graça. Tinha uma vontade de ler coisa mais direta, mais franca, com opinião forte, mesmo que parecesse meio grosseiro para os padrões da época. E como as grandes revistas não publicavam ele, justamente por causa desse estilo mais direto, ele criou a própria revista, The Philistine. Lançou quase como um panfleto pessoal. Sem muita ambição no começo, mas rapidinho achou um público que queria aquilo. Ele diz, irônico, que fez sucesso pelos mesmos motivos que as revistas sérias o rejeitavam. Ele tocou num ponto certo ali. O segundo fator que ele aponta foi apostar em livro de alta qualidade, artesanal. Inspirado no William Morris, ele viu que, enquanto o editor que fazia livro barato estava quebrando, tinha gente disposta a pagar mais por livro bonito, bem feito, bom de pegar. Roycroft se especializou nisso. Era ir contra a maré da produção em massa, né? E o terceiro ponto foi usar a própria Roycroft como marketing. A comunidade em si, com aquela filosofia diferente, gerava muita curiosidade. As pessoas queriam saber o que estava acontecendo lá. Hubbard usou isso muito bem nas palestras.
Viajava o país falando de Roycroft, da filosofia dele, e isso atraía mais atenção, mais cliente para os livros e produtos e mais gente para visitar East Aurora. Claro, não dá para esquecer o fenômeno Mensagem a Garcia. Um texto que ele conta ter escrito super rápido numa hora, depois do jantar. Quase um desabafo sobre ter iniciativa, resolver problema, cumprir a missão, sem ficar perguntando ou complicando. Ele publicou esse ensaio na The Philistine, em março de 1899, sem nem dar título especial, só para preencher espaço. Mas a reação foi, imediata e enorme. Começou a chover pedido de cópia extra da revista dezenas, centenas. Ele ficou curioso quando o American News Company pediu 1000 cópias. O que estava acontecendo? E a coisa explodiu de vez quando George H. Daniels, que era um chefão lá da New York Central Railroad, mandou um telegrama. O Daniels queria saber o preço para imprimir 100.000 cópias da Mensagem a Garcia como panfleto, para distribuir para todo mundo da ferrovia e inspirar o pessoal. O Hubbard conta que levou um susto com o número. Respondeu que com a gráfica pequena deles na época, ia levar uns 2 anos para imprimir tudo. Acabou dando permissão para o Daniels imprimir por conta própria. E daí, Mensagem a Garcia virou um dos textos mais copiados da história. Milhões e milhões de cópias no mundo todo. Empresas, militares, escolas, todo mundo usando como manual de iniciativa. Foi sorte, mas também resultado de ter tocado em algo importante para a mentalidade da época. Então, o que a gente tira disso tudo? A figura do L. Martin Hubbard parece ser uma mistura fascinante. Uma filosofia de trabalho super-humana, quase uma utopia comunitária para a época, junto com um tino para negócio e para entender o que o público queria de verdade, mas não achava no mercado. Sem dúvida, ele não vendeu só produto, livro, móvel, couro. Ele vendeu ideia, estilo de vida, um modelo alternativo que falou com muita gente numa época de mudança social e econômica gigante. Ele criou lá em East Aurora um ecossistema mesmo, onde trabalho, aprendizado, arte e vida em comunidade se misturavam de um jeito muito pensado, muito intencional. Foi uma resposta prática e inspiradora para os desafios da industrialização e da vida urbana que estavam crescendo. Exploramos hoje, então, essa visão cheia de lados do Elbert Hubbard sobre ele mesmo, seu legado e a experiência incrível da comunidade Roycroft. Tudo a partir do que ele escreveu lá em 1916. Vimos essa mistura única de artesanato de primeira, visão de negócio, desenvolvimento da comunidade e uma filosofia focada na alegria de trabalhar e na ajuda mútua. Tudo isso florescendo contra tudo e todos numa vilazinha rural americana. E para fechar, fica talvez uma reflexão, né? Conectando o passado com agora, inspirada no propósito do Hubbard. Ele pensou o Roycroft como um jeito de ir contra a migração para a cidade e a monotonia do trabalho industrial que ele via. Diante disso, a gente pode perguntar, qual a relevância de um modelo como o dele hoje? No nosso mundo de agora, com tecnologia digital, trabalho remoto, economia gig, sociedade fragmentada, faria sentido buscar inspiração em Roycroft? Seria possível ou até desejável recriar espaços, comunidades que juntem trabalho com significado, aprendizado constante e vida coletiva de forma tão pensada e focada no humano? Fica aí uma questão para a gente pensar.